Vamos se assentando. Bem, gente, queria mostrar um pouquinho para vocês aqui rapidamente. Para quem não conhece como essa casa de oração aqui começou, nós estamos aqui desde o ano passado, porém iniciamos nossas atividades em abril. Começamos com os turnos aqui, posteriormente com os ensinos, mas nós estamos aqui desde o ano passado preparando esse lugar para isso. O nosso intuito como casa de oração é nós funcionarmos além de uma só congregação, mas com o entendimento de que somos uma só igreja. E a beleza que a gente vê aqui durante a casa de oração é ver irmãos de várias gerações, de gerações diferentes, de congregações diferentes, mas que têm o entendimento que se une como um só povo em torno de Jesus, para nós adorarmos ao Senhor juntos. E como estamos aqui na série de ensinos, para nós aprendermos juntos também. Aqui a gente tem pessoas de várias congregações, e para mim a beleza do corpo de Cristo é isso. O reino de Deus é muito mais vasto do que a igreja ou a congregação em que nós congregamos. O reino de Deus está ligado à igreja de Cristo ao redor de todo mundo. E o intuito da casa de oração é justamente isso. Nós promovermos um lugar de oração para que a igreja da cidade, da região, ou os irmãos do Brasil e do mundo, que agora a gente é tão facilitado, né, a gente alcançar as pessoas, inclusive tem os nossos irmãos aí assistindo transmissão, para que esses irmãos estejam junto conosco em oração. Os nossos planos aqui, muito em breve nós inclusive transmitirmos os nossos turnos, como nós já começamos a transmitir as nossas séries de ensino também. Então eu queria mostrar para vocês rapidamente um videozinho de 1 minuto de como começou aqui e até onde nós estamos hoje, né? Como que o Senhor tem nos ajudado até então. Vamos ver aí rapidinho. A gente aqui funciona com irmãos que têm se levantado para manter essa casa, para abençoar essa casa e aprimorar aquilo que a gente tem feito aqui. Meu desejo é que tudo que seja feito aqui possa alcançar muita gente, né, possa preparar muitas pessoas para a volta de Jesus. Nós temos um papel de sermos precursores da vinda de Jesus, somarmos com muitas pessoas ao redor do mundo que têm preparado a igreja para esse grande dia, aumentando a devoção pelo Senhor, a paixão pelo Senhor, aprimorando a sua igreja na função dos seus dons, nas suas funções ministeriais, edificando o corpo de Cristo. Então a gente tem trabalhado muito aqui na casa de oração com respeito a isso, oração, adoração e ensino das Escrituras. Então a gente sempre abre para os irmãos, aqueles que tiverem desejo de estar também conosco de forma financeira, esteja procurando a mim, procurando ao Aldair, ali atrás também, que trabalha nessa parte financeira aqui da casa de oração, porque a gente tem sim o desejo de aprimorar tudo que tem acontecido aqui. Muito em breve, como eu falei para vocês, a gente quer fazer com que haja séries de estudos online também. Tem bastante gente de fora pedindo para que a gente possa fazer isso, mas obviamente a gente precisa de equipamento para isso, para fazer isso de uma forma com qualidade, fazer na melhor forma possível. Então, se alguns dos irmãos
ou até mesmo os irmãos que estão nos assistindo aqui, desejam contribuir com essa casa de alguma forma, procure a gente também vai estar colocando ali no Facebook nossa conta também para aqueles que queiram contribuir, e a gente vai continuar e permanecer dessa forma, promover o máximo de conteúdo gratuito possível para as pessoas terem acesso a isso, mas vocês bem sabem que tudo que a gente faz hoje custa, né? Tanto tempo, esforço, como dinheiro também, e a gente conta com irmãos generosos e irmãos que têm um coração e entendimento a respeito de honra, né? Que talvez vão ser voz para muitos que não têm, né? Não têm condições, mas Deus tem levantado irmãos que têm mantido essa casa e tem feito com que a gente possa estudar as Escrituras e estejam junto conosco em oração. Então, muito em breve, a gente deseja que os nossos turnos também sejam transmitidos, talvez você vai estar lá no teu serviço, vai conectar, vai estar junto conosco aqui em oração, e também quando vocês puderem, a gente pretende abrir mais horários de turnos, à medida que ministros nessa casa sejam treinados, como já tem alguns irmãos que passaram aqui pela escola de treinamento da casa de oração. Então a gente pretende aumentar os turnos até que Deus nos dê a graça de nós termos um local 24 horas por dia em Itajaí de adoração até que Jesus volte, sem parar. Eu acredito que Deus pode promover isso na nossa região. Não é uma casa de oração para Itajaí somente, é de Itajaí para todos os povos. Esse é o coração da casa de oração, e a gente sempre pensou para os irmãos que estão longe daqui também, mas Deus pode nos dar a graça de nós participarmos em gerar um tipo de ambiente aqui, a partir de Itajaí, e isso para nós é um privilégio, amém, irmãos? Então esteja conosco, tanto orando por nós, também investindo nesse lugar, e estando conosco aqui também. Não sei se você sabe, mas as nossas séries de ensino é para instigar em você um desejo de estar reunido em oração também. Então, que vai caracterizar a igreja nesses últimos dias, é uma igreja que está intensamente ligada com o Espírito Santo em adoração, em busca, em profundidade nas Escrituras, e eu acredito que o ambiente coletivo, ele pode promover essa fome coletiva também. Quando nós estamos no nosso secreto com Deus é maravilhoso, mas também quando nós estamos de forma coletiva, reunido com vários irmãos, são várias tochas se unindo, então a gente pode ter uma grande labareda, né? Com um movimento de oração. Essa é a nossa intenção aqui em Itajaí, amém? Esteja orando por nós aí, amém, gente? Vamos continuar, e agora nós vamos entrar nos últimos 3 anos e meio da tribulação. Os principais acontecimentos e tendências que compreendem este período, também chamado de grande tribulação, são: primeiro ponto, o que vai caracterizar a grande tribulação? Quando acontecer a abominação da desolação, que é a profanação do templo, que vai ser reconstruído, como a gente viu no primeiro momento, e ele também vai findar o acordo de paz, vai ser rompido esse acordo de paz que iniciou no período da tribulação, aquele acordo de 7 anos que o anticristo vai fazer entre Israel e as nações do Oriente Médio, a partir dali. Então, o que vai caracterizar os últimos 3 anos e meio, quando esse homem se auto-intitular Deus, né? Vamos lá, esse é o principal sinal que confirma o início da grande tribulação, ficando clara a presença do anticristo, quando ele se autodeclarar Deus e se tornar objeto de adoração no templo de Jerusalém. Até então, ele era um articulador e um bom político para a maioria desde o início dos 7 anos, com sua roupagem de libertador e pacificador, não para a igreja. A partir desse momento, ele irá impor o seu domínio e fazer com que seja adorado sem negociação, e ficará evidente a todos a sua presença. Início da tribulação, talvez todos não vão perceber quem é esse homem, ele seja um articulador, um cara no meio, né, da questão política ali, trabalhando talvez nos bastidores, mas na metade da tribulação ele vai se apresentar, ele vai se auto-intitular Deus, como está escrito em Daniel. Inclusive vai colocar uma estátua de adoração lá no templo que vai ser reerguido em Israel. Mateus 24, do 15 ao 21. Quando, pois, virdes estar no lugar santo a abominação de desolação, predita pelo profeta Daniel, quem lê entenda, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se a gente já viu períodos terríveis na história, esse daqui, assim, incomparável com relação aos outros.
A pressão imposta por ele, os grandes sinais persuasivos feitos em parceria com o falso profeta, a aliança com reis poderosos da terra, governantes, nações, o domínio político e econômico e a legislação alterada que aprovará a morte daqueles que não adorarem a besta, levará as pessoas temerem e ter como uma única forma de sobrevivência a união ao império maligno. Dessa forma, o falso profeta fará com que seja colocada uma imagem no templo em Jerusalém, persuadindo as pessoas a adorarem o anticristo e que, consequentemente, receberão uma marca na mão direita e na fronte, declarando lealdade a eles, tendo direito à movimentação econômica. Quando a gente vai começando a ler um pouquinho sobre isso, vai fazendo um pouco mais sentido sobre aquilo que a gente lê no livro do Apocalipse, né? Então a gente vê a construção desse tempo final, como que as coisas vão se encaminhar até que esse homem se auto-intitule Deus. Ele se auto-intitule a resolução de todos os problemas. Então ele aparece como um pacificador no início da tribulação, mas depois ele literalmente coloca suas garras de fora e ele se coloca no lugar de ser um Deus na terra, e ele exige a adoração das pessoas. Então ele vai trabalhar de persuasão no início, mas depois ele vai trabalhar com imposição. Vai ser feito à força a questão da adoração a ele. A Revelação capítulo 13 vai falar um pouquinho sobre isso. Também exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Aqui está falando sobre o falso profeta. Fazia que a terra e os habitantes que nela habitavam adorassem a primeira besta. E operava grandes sinais, de maneira que fazia até descer fogo do céu à terra à vista dos homens. Olha o que o falso profeta vai fazer. Lembra daqueles encantadores do Egito, que eles imitavam o que Moisés e Arão faziam? Ele também vai ter poder. E por meio dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitavam sobre a terra e lhes dizia que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Foi-lhe concedido também dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe fosse posto um sinal na mão direita e na fronte, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal. Então esse sinal, gente, não vai ser algo que as pessoas vão fazer sem entendimento, tá? Talvez a gente já pensou dessa forma, né? Ai meu Deus, colocaram o sinal em mim, acabou, tô lascado, tô perdido. Não, as pessoas vão fazer de forma voluntária e com total entendimento. Por elas serem persuadidas, por elas passarem talvez por pressão, porque aqui a gente já entra numa questão de pressão econômica, para que as pessoas comprem, para que as pessoas vendem, para que as pessoas façam comércio, elas precisam ter essa marca, elas precisam ter essa autorização do falso profeta e do anticristo. Então elas voluntariamente serão marcadas, né, essa marca da besta que a gente tão bem conhece, né? O templo em Jerusalém será profanado será profanado, o acordo de 7 anos de paz será rompido na metade do tempo, fazendo com que os últimos 3 anos e meio sejam de intensa angústia para Israel e os santos que estiverem ao seu lado. Daniel capítulo 11, 31. E estarão ao lado dele forças que profanarão o santuário, isto é, a fortaleza, e tirarão o holocausto contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Daniel 7, 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo e consumirá os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei. Os santos lhes serão entregues na mão por um tempo, e tempos e metade de um tempo, ou seja, por um tempo, 1 ano, tempos, 2 anos, metade de um tempo, meio ano, 3 anos e meio. Está falando sobre os 1260 dias finais, os 3 anos e meio finais da tribulação. Olha só o que ele vai fazer. Ele vai proferir palavras contra Deus, contra o Altíssimo, contra Adonai. Ele vai consumir os santos. As escrituras falam que durante um período ele terá poder para inclusive matar os santos, perseguir os santos. E ele vai cuidar em mudar os tempos e a lei.
ele vai alterar a legislação, para que a legislação ela promova perseguição aos santos. A gente vê como acontece, né? A nossa nação está passando até por um período assim. Quando acontece uma alteração de leis, olha só o que desencadeia, quantas coisas acontecem. Então ele vai trabalhar nisso, ele vai alterar as leis, ele vai mudar os tempos para promover a perseguição aos santos, e os santos vão ser entregues durante 1260 dias. Volto a dizer para vocês, nós não podemos de forma alguma ver perseguição e martírio de forma negativa, ok? A gente trabalhou bastante no intensivo sobre isso. O martírio é o ápice da vida de um cristão. É que a gente está agora reaprendendo o que é cristão. Um cristão verdadeiro, ele tem o privilégio de morrer por Jesus. Morrer de velhice é a coisa mais linda do mundo, né? A morrer por Jesus é coroa de glória. Quando eu falo de coroa de glória, é uma recompensa eterna depois dessa vida. Amém, gente? A gente vai começar a ouvir novamente na igreja evangelho dessa forma, um evangelho sacrificial, porque nós, seguidores de Jesus, nós somos chamados para isso. Seguir Jesus, você sabe muito bem qual foi o final dele, e você sabe muito bem quem Jesus se tornou depois da sua morte. Então, nós temos que completar os sofrimentos de Cristo, porque se nós morremos com Cristo, nós também seremos glorificados como Cristo foi glorificado. Colossenses 3 fala sobre isso, essa vida nossa que está oculta em Cristo, e quando Cristo se manifesta, a nossa vida também se manifestará. Colossenses capítulo 3. A imagem do anticristo no templo nos faz lembrar os dias de Daniel na Babilônia, quando Nabucodonosor obrigou as pessoas a adorarem aquela estátua de ouro. Lembram disso? Lembram, gente? A profanação do templo nos leva também os dias de Antíoco Epifânio, 175 a 164 a.C. O anticristo, nos últimos dias, imitará Yeshua no reinado milenar, se assentando no templo, uma falsificação e blasfêmia dizendo ser Deus. 2 Tessalonicenses 2,4. Aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Então esse homem ele vai alcançar o ápice da blasfêmia. Eu citei aqui Antíoco Epifânio, se você já estudou sobre isso, é um cara que sacrificou um porco no altar, no templo. Pensa na blasfêmia que aconteceu, né? Um porco no altar, ou até mesmo Nabucodonosor que mandou, né? O próprio Daniel foi lançado na cova por causa disso, né? Continuou orando ao seu Deus, não se prostrou diante daquela estátua e assim por diante. E você viu como Deus promoveu o livramento para Daniel, ao ponto que pelo testemunho de Daniel até o rei disse que a partir de hoje em toda a Babilônia será adorado somente o Deus de Daniel. Um homem que estava pronto para ser mártir testemunhou quem Deus era, a ponto de mudar até mesmo a adoração que um rei estava promovendo, né? Mas a gente sabe que nos últimos dias vai ser um pouquinho diferente, porque é necessário que se complete essa abominação para que então o Rei dos Reis apareça. Então, o Deus que será adorado, que é o nosso Deus, ele literalmente vai se apresentar na terra. Vai ser um pouquinho melhor do que aconteceu nos tempos da Babilônia. Jesus mesmo vai se apresentar, eis que vem com as nuvens e todo o olho verá. Este período marca a abertura dos selos, que veremos mais adiante, em uma sequência de 7 selos e 7 trombetas, que compreendem 3 anos e meio antes da volta de Yeshua à terra. Próxima aula, a gente vai começar a estudar os selos e as trombetas, que começam a partir da grande tribulação. Então, o que a gente está fazendo agora? A gente está vendo as perspectivas que acontecerão na tribulação, e depois nós vamos entrar nos pormenores, que são as aberturas de selos e trombetas que acontecem nesse mesmo período que nós estamos estudando agora. Ok? Alguma dúvida? Algum questionamento? A gente tem algum questionamento pessoal online aí? Não. Esse é o principal sinal que a grande tribulação está iniciando, ou os últimos 3 anos e meio, quando acontecer a abominação da desolação, quando o anticristo se apresentar realmente como ele é, quando ele se auto-intitular Deus, quando ele romper o acordo de paz. Ok? Alguém tem algum questionamento? Não? Bora? Ok.
O que vai acontecer? Essa parte aqui é bem legal. O que vai acontecer nesse mesmo período, início da grande tribulação? Vai haver uma guerra nos lugares celestiais. Miguel expulsará Satanás e os seus anjos. Você já imaginou o que vai acontecer? A gente acha que já tem atividades demoníacas na terra? Espera chegar nesse período aqui. Vamos interpretar o texto, que é um texto que já foi interpretado de forma preterista, ou seja, que já houve um cumprimento no passado. Não, Satanás não está na terra, meus irmãos. Ok? Vamos lá. Revelação 12, do 7 ao 9, e versículo 12 também. Então houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou onde? No céu. Aonde que eles, vamos colocar aqui, estavam? Nos céus. Vamos ver se eles estavam ou se eles estão, né? E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que lhe falta pouco tempo. Que pouco tempo é esse? Os últimos 3 anos e meio. Então ele é precipitado à terra nos últimos 3 anos e meio, a grande tribulação, e agora ele sabe que falta pouco tempo para acontecer o cumprimento da vinda de Jesus e do aprisionamento de Satanás. Agora imagina a fúria que Satanás vai descer à terra, sabendo que falta para ele 3 anos e meio. Vamos continuar. Trazendo-nos à memória o que aconteceu em Gênesis 6, quando anjos caídos vieram à terra e se relacionaram com a humanidade, corrompendo a raça humana e proporcionando falsos céus abertos. Vocês lembram o que aconteceu em Gênesis 6? Que anjos caídos desceram à terra, inclusive coabitaram com mulheres, né? E aí surgiu algumas espécies ali que foram mestiços, misturas, né, de anjos com homens, da onde vieram anaquins, nefilins, aqueles gigantes que estavam sobre a terra, né? Então eles desceram à terra e proporcionaram falsos céus abertos, literalmente anjos desceram sobre a terra, ao ponto de Deus enviar um terrível juízo. Qual foi o juízo que aconteceu posteriormente a isso? Dilúvio. Semelhante será na grande tribulação, quando a maldade e a iniquidade alcançarem sua medida, como mesmo diz as Escrituras, será como nos dias de Noé, e o Senhor se encarregar de purificar a terra de uma vez por todas, com a conclusão no final do milênio. Existe uma grande semelhança nas épocas, e por isso os exemplos dos dias de Noé e de Ló, Lucas 17, 2 Pedro 2, são citados para os assuntos escatológicos. Não são coincidências, são tempos proféticos. 2 Pedro capítulo 2, do 4 ao 7, versículo 9. Porque se Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas lançou-os no inferno, se não poupou o mundo antigo, embora preservasse a Noé, se reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à destruição, e se livrou o justo Ló, também sabe o Senhor livrar da provação os piedosos e reservar para o dia do juízo os injustos, que já estão sendo castigados. Ok? Então, Gênesis 6, o que aconteceu naquele episódio de Gênesis 6, muito provavelmente está linkado ao que está escrito na carta de Judas, que diz que tem anjos que foram aprisionados, que estão aguardando o dia de juízo. É muito provável que está fazendo menção a esses anjos que caíram em Gênesis 6, mas, meus irmãos, Satanás não está no inferno como a gente acredita. Sabe aquele inferno? Satanás está lá com um tridente lá, cutucando as pessoas e tal. Não veja o lago de fogo, por exemplo, ou o abismo como colônia de férias de Satanás, tá bom? A Bíblia diz que Satanás vai ser preso. Prisão não é colônia de férias.
Talvez a gente pense que, né, aqui no Brasil é um pouquinho diferente o negócio, né? Mas não é, não deve ser assim. Satanás vai ser preso e ele tem uma condenação de 1000 anos para cumprir. E o que vai acontecer depois de 1000 anos? Ainda vai ser solto, tipo, cumpriu a sua prisão, cara. Vai ser solto e vai voltar a fazer a mesma coisa. Então a gente vai ver que para Satanás não tem jeito mesmo. Então Deus vai condenar Satanás de uma vez por todas na prisão eterna que se chama Lago de Fogo. Primeiro Satanás vai para o abismo, onde é trancafiado durante 1000 anos. Depois ele é solto, volta a persuadir as nações da terra, que está lá em Apocalipse 20. Então ele é lançado no lago de fogo, onde já estarão falso profeta, anticristo e todos os mortos nesse período da vinda de Jesus, os que estão condenados, ok? Esses serão lançados no lago de fogo, onde vai acontecer aquele juízo final, lá no tribunal do trono branco, depois do milênio, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente isso aí. Então, o que está acontecendo aqui? Nós vamos ver, por exemplo, que Satanás, ele não está num lugar chamado inferno. A Bíblia diz que, inclusive, Satanás ele está diante de Deus, acusando os santos. Aonde que Satanás está? Onde, gente? Alguém já leu o livro de Jó? O que acontece no livro de Jó? O que acontece no livro de Jó? Diz, Deus está conversando ali com Satanás. Satanás diz o seguinte: é o seguinte, eu dei uma volta sobre a terra e eu encontrei um homem. Ele está conversando com Deus onde? Está diante de Deus. Eu encontrei o homem e ele pede permissão para tentar aquele homem e provar aquele homem que é permitido por Deus. A gente tem toda a história do livro de Jó, que não é nem um pouco fácil. O homem sofreu a beça, mas no final ele glorifica a Deus, ele mantém a sua fé e comprova-se a justiça de Deus sobre a vida dele. Então a Bíblia fala, inclusive no livro do Apocalipse, que Satanás está diante de Deus acusando os santos, mas vai chegar um momento em que ele vai ser expulso desse lugar e ele vai ser lançado sobre a terra. Apocalipse capítulo 12. Satanás é lançado junto com os seus anjos, sabendo, e ele vem com muita ira, sabendo que lhe falta pouco tempo, ou lhe resta pouco tempo, que são esses últimos 3 anos e meio. Ok? Alguma pergunta? Tem. Força. Só vira o botãozinho. Eu só pedi para detalhar um pouco melhor essa questão aí do Satanás no céu, na verdade. Mas ele está dentro da cidade ou ele está nas regiões celestiais, com seus demônios e seus anjos? Regiões celestiais, porque a guerra inclusive acontece nas regiões celestiais, né? Miguel ele vai lutar contra Satanás. Não sei se vocês já leram também um pouquinho o livro de Daniel. É um livro que fala bastante sobre manifestações angelicais. Quando o anjo Gabriel ele desce à terra para entregar a mensagem para Daniel, o que ele fala que estava acontecendo antes? Ele estava em guerra contra o príncipe da Pérsia, ia voltar para lutar contra o da Grécia, ou vice-versa, agora não lembro. Diz que Miguel está lá, com os anjos lá guerreando nas regiões celestiais, porque esses príncipes estavam impedindo que a mensagem de Deus viesse à terra para ser entregue a Daniel. Diz que quando Daniel começou a buscar Deus, Deus já tinha mandado a mensagem, mas demorou aqueles dias até que chegasse, porque eles estavam em guerra nos céus. Ou seja, nos céus, esse lugar chamado regiões celestiais, que é acima do céu que nós costumamos ver, existe atividade entre anjos e demônios, principados, potestades e tudo mais que a gente costuma falar. Existe uma guerra nesse lugar. Nós não conseguimos ver, mas existe. Eu gosto muito da Matrix. Quem já assistiu Matrix, né? É Matrix, nós estamos na Matrix, mas por trás da Matrix, meu irmão, tem o quê? Uma guerra acontecendo ali. Quem está na Matrix não faz ideia do que está acontecendo, né? Estão tudo vivendo ali sua vida bela e formosa, só que por trás está tendo uma guerra entre o bem e o mal, né? Os cinéfilos aí, o que acontece nos nossos dias é exatamente isso. Só que vai chegar um momento na grande tribulação em que Miguel vai expulsar Satanás desse lugar de acusação e ele vai ser enviado para a terra. Então, nos últimos 3 anos e meio, é muito provável que vai se aumentar muito a questão de manifestações demoníacas, possessão demoníaca, que isso já acontece. Pois é,
É provável que sim. É provável que sim, porque quando a Bíblia fala sobre as manifestações dos anjos, também isso vai ser visível. Entendeu? Como já aconteceu, por exemplo, o que aconteceu com Abraão, com Ló? Não foram anjos que visitaram eles? Pô, os cidadãos da cidade de Sodoma e Gomorra queriam ter relação sexual com os anjos, cara, olha que loucura. Por quê? Será que eles já não tinham uma ideia que vinha lá de Gênesis 6? Da onde que os caras tiraram? Tipo assim, tem anjo aí? Beleza, quero ter relação sexual com eles. De onde é que eles tiraram essa ideia? Gênesis 6 já tinha mostrado isso. Anjos tinham caído do céu, coabitado com as mulheres e assim por diante. Então tinha atividade angelical e em corpo. Inclusive aquele que estava conversando com Abraão, quem era? Jesus. Jesus já se apresentou na terra anteriormente, antes da sua primeira vinda, que a gente está acostumado a entender nas Escrituras, né? Se Jesus é a expressão exata de Deus Pai em forma corpórea, Jesus já se apresentou na terra em outros momentos, né? Para quem quer aprender um pouquinho mais sobre isso, tem um livro ali que se chama Quem Almoçou com Abraão, que vai falar sobre teofanias, ou manifestações de Cristo, né, na terra anteriormente. Quem estava com Abraão, quem é aquele que lutou com Jacó lá e deixou uma marquinha na coxa dele, quem é aquele que Moisés viu na fenda da penha, talvez quem é aquele que andava com Adão no jardim. É muito legal a gente pensar nessas coisas, né? Deus é espírito, mas quem é Deus em forma encarnada? Legal, né? Então, se Cristo veio à terra em corpo, se aqueles demais anjos também vieram à terra com Cristo, lembra que quem estava com Abraão, foram 3 anjos, um ficou com Abraão, para falar algumas coisas com Abraão, foi uma conversa muito bacana, mas outros 2 foram até Sodoma e Gomorra para advertir Ló sobre o juízo que viria sobre Sodoma e Gomorra. Inclusive esses anjos passaram por esse episódio dos caras querendo ter relação sexual com eles, ao ponto de Ló ter que oferecer as filhas. Tipo, Ló pensou assim, cara, que loucura, não pode acontecer o que aconteceu anteriormente. Ele chegou a oferecer as filhas para que não tivesse aquela questão. Às vezes a gente nunca entendeu aquilo que aconteceu ali com Ló, né? Como é que Ló vai dar as filhas para infelizmente ali, né, passar por aquele problema ali, mas ele preferiu dar as filhas do que acontecer alguma coisa com aqueles anjos, pelo temor que poderia ter acontecido ali, algo que poderia ter acontecido. Então eu acredito sim de forma materializada, viu? Questão dos anjos, de Satanás e tudo mais. Você queria fazer uma pergunta? Vou pegar o microfone aqui. Você falou ali do Satanás não estar na terra e citou o livro de Jó, quando ele se apresentou diante de Deus, mas quando Deus pergunta para ele de onde vens, ele diz de rodear a terra e passear por ela. Eu queria entender melhor um pouquinho isso aí. Ok. Pergunta básica: onde os anjos moram? Onde estão os anjos? Nos céus. E eles não vêm à terra? Aonde que Satanás e seus anjos também estão? Se eles estivessem na terra, né, ter noção do que estaria acontecendo na terra. Não é o tempo ainda disso acontecer. Isso vai acontecer nos últimos dias. Eles virem a terra não quer dizer que eles habitam aqui na terra. Foi o que Satanás disse, exatamente o que você falou. O que Satanás disse a Deus? Eu vim de rodear a terra. O que ele fez na terra? Rodeou a terra, subiu diante de Deus e foi falar a respeito de Jó. Não é a habitação de Satanás. Entende? Então assim, inclusive os céus que nós estamos vendo hoje, esses céus serão alterados com a vinda de Jesus. Essa divisão, trono de Deus, regiões celestiais e o céu que nós vemos, quando Jesus voltar, ele vai literalmente rasgar. Apocalipse diz que os céus vão se estender como uma cortina, ou seja, vai se descortinar aquilo que a gente chama de mundo espiritual, sabe? Que na verdade você tem que ver essa terra também como um mundo espiritual, porque tudo é espiritual para Deus, porque foi Deus que criou. Então essa questão de mundo espiritual eu entendo nesse sentido. O que se faz na terra se liga nos céus e assim por diante. O que vai acontecer nos últimos dias é que os céus, como estão agora, eles vão se descortinar, ou seja, nós vamos conseguir visualizar a cidade de Deus
da terra para os céus. E tudo que acontece nos céus hoje também vai ser alterado, essa divisão de céu, regiões celestiais e trono de Deus, que foi aquilo que Paulo disse: eu subi até o terceiro céu, que seria o trono de Deus, o mesmo lugar onde João esteve. Então acredito que inclusive os céus serão abalados. A Bíblia fala sobre isso. A terra, não só a terra será abalada, mas os céus também serão abalados. Os astros serão abalados. A questão do cosmos da terra, dos céus também serão abalados e alterados. Então por isso que Satanás é expulso das regiões celestiais com os seus demônios, porque agora chegou o tempo do julgamento deles também. Está compreendendo? O julgamento não é só dos adoradores da besta, é do dragão, da besta, do falso profeta e dos anjos também. Eles vão ser julgados e vão ser condenados também. As escrituras dizem o seguinte: porventura não sabeis vós que julgarão até mesmo os anjos? Sabe quem que vai julgar os anjos? Nós. Se você alcançar esse lugar, é claro, né? Ele também está ligado a galardões que a gente vai receber. Mas os anjos serão julgados por nós. O que é um anjo ser julgado? Saber se o anjo cumpriu a sua função para o que ele foi criado para fazer. Então esses anjos que caíram, a Bíblia diz que eles foram destituídos da sua função, destituídos do seu lugar de glória, onde eles foram criados, aquilo que eles foram criados para fazer. Entendeu? Então aqui, tipo, tem gente que pergunta, né? Ai, quem me dera eu fosse um anjo, né? Tem umas coisas que falam assim. Quem me dera eu não fosse um anjo, porque eu não quero ser julgado por quem eu fui criado para ser. Nós julgaremos os anjos dos céus. Nós fomos colocados nesse lugar. Deus, quando o Senhor fala inclusive sobre os apóstolos, por exemplo, eles vão se assentar em 12 tronos e eles vão julgar as 12 tribos de Israel. Deus está falando sobre o que? Recompensas, galardão. E os santos também vão julgar os anjos dos céus, porque nós estamos falando de milhares de anjos, milhões de anjos. A gente não tem noção de quantos anjos foram criados. Anjos não se reproduzem. A mesma quantidade que Deus criou é a mesma quantidade que existe, ok? Eles não se reproduzem como nós. Então eles também serão julgados, e a Bíblia diz que serão julgados pelos santos. Está respondido? Então a questão de Satanás é isso. O livro de Jó fala exatamente isso. Ele esteve rodeando a terra, mas a Bíblia fala que ele é o acusador dos santos diante de Deus. Então ele vai diante de Deus fazer o que ele fez com Jó. Eu vi Jó lá. Dizem que ele é justo, mas deixa eu ver se ele é justo mesmo. Aí Deus permite. O que acontece com Jó? Ele perde tudo. Saúde, filhos, esposa, dinheiro, e ainda assim no final ele glorifica a Deus. Fala aí, Wade. Já foi? Tá bom. Beleza? Pega aqui, por favor. Dia 31 de dezembro tem aula, viu? Vamos lá, mas é bom, vamos embora. Gênesis 6 aqui fala da questão dos anjos, né? Que são anjos que foram destituídos. Né? Isso, destituídos. Tá, Agora. e a Bíblia se refere a ele como filhos de Deus ainda, mesmo sendo destituídos? Filhos de Deus são criaturas de Deus, foram criados por Deus, tudo foi criado por Deus, anjos foram criados por Deus, e é exatamente isso, eles deixaram a sua função diante de Deus, foram inclusive persuadidos por Satanás nessa rebelião que se fala contra Deus, né? Mas essa rebelião mesmo é o que acontece aqui, quando haver essa expulsão dos céus, quando esses anjos caíram, aquela terça parte que fala dos céus, né? Eles já deixaram o seu lugar de glória, e nesse caso aí de Gênesis 6, esses anjos estão em prisões já. Judas fala sobre isso. Esses aí já foram para a prisão e estão aguardando o dia do julgamento. Depois você lê o livro de Judas, que ele fala bem sobre isso. É Judas versículo 10, se não me engano. É versículo que é só um capítulo, né? Uma carta rápida. É bem legal ali o que acontece no livro de Judas. Inclusive ele cita o livro de Enoque. Não sei se você já leu o Apócrifo de Enoque, mas é para doido mesmo, viu? Toma com uma caneca de café, porque aquilo ali é loucura. Mas ele dá mais detalhes, o livro de Enoque, o Apócrifo, dá mais detalhes sobre isso. Mas enfim, lendo a Bíblia já está bom, tá? Mas para quem gosta de estudar, é como se você pegasse um livro ali para ler, né? Mas é bem legal você sair um pouco
dessa questão, não são questões centrais, tá? O que é central do Evangelho, doutrina do Evangelho central, isso é inalterável, mas a gente pode pensar nessas questões secundárias também. Eu sempre fui muito levado a estudar sobre esse tipo de coisa também. Mas a guerra nos céus, acredito que acontece nos últimos 3 anos e meio. Essa expulsão de Satanás dos seus anjos acontece na grande tribulação, porque se você ler Apocalipse 12, você vai ver usando o termo tempo, tempos e metade de um tempo, ou 1260 dias que a gente está falando sobre grande tribulação. Beleza? Mais alguma pergunta? Vai lá, Ani. Pode deixar. Tu falou ali que o Satanás vai ser preso, depois ele vai ser solto quando cumprir a sentença de 1000 anos. Aí ele vai voltar a fazer tudo de novo. E a minha cabeça tá a 1000, assim, mas dá a sensação de que, tipo, como que deu início ao plano redentivo do Senhor quando Adão estava lá no jardim e a gente não sabe quanto tempo que ele passou lá sem pecar. Como que descortinou, assim? O que tu pensa sobre isso? Como é que foi essa questão do Senhor iniciar o plano dele e sabendo que, tipo assim, agora quando Satanás ser sentenciado para sempre, tipo, dá a impressão de que o Senhor poderia ter feito isso mais cedo, assim, sabe? Mas é só o que está passando pela minha cabeça que eu estou compartilhando, assim. Entendi. Eu acredito que Deus é extremamente justo, e se a gente partir do ponto que ele poderia ter sentenciado Satanás antes, nós também não teríamos salvação, porque a nossa sentença foi o pecado de Adão. A Bíblia fala que Adão pecou, todos pecaram com Adão, porque Adão, a palavra Adão significa humanidade. Então, Adão pecou, a humanidade pecou com ele. Se houvesse sentença de Deus nesse sentido, nós não estaríamos aqui. E agora nós temos a grande misericórdia de Deus, que nos resgatou. Ele enviou o seu próprio Filho para que a gente tivesse essa segunda chance, digamos assim. E hoje todos podem ter acesso à salvação por meio de Cristo Jesus. O que nos últimos dias a gente vai ver as pessoas se voltando contra Deus, ou seja, jogando sua salvação e a graça de Deus no lixo de forma consciente e voluntária. Se pensar em Brasil, o Brasil todo já foi evangelizado. Eu acho que é difícil ter alguém aqui na nação que não ouviu falar do Evangelho, talvez alguma tribo aí longínqua, alguma coisa do tipo. Mas hoje, até brinquei na aula passada, você vai evangelizar alguém na rua, os caras que pregam para você, ele está na pindaíba, mas ele prega o Evangelho. Por quê? Já é de consciência de todos. Então agora a segunda chance, digamos assim, já nos foi dada. Inclusive com Satanás vai acontecer isso. Deus falou: pelo seu pecado eu te sentencio a 1000 anos de prisão. O que Deus faz depois? Solta Satanás. O que Satanás faz? Volta a cair no mesmo erro. E então agora ele é condenado para sempre, lançado no lago de fogo. Então até o Satanás, né? Ele vai passar por uma... Calma. Até Satanás, ele vai passar por isso. E o que ele vai voltar a fazer? Persuadir as pessoas a irem contra Deus. A mesma coisa que ele fez com Adão no jardim. Mas será que se você comer dessa árvore, será que você vai morrer? Será que se você não comer desse fruto, você não vai ser igual a Deus? O que Satanás faz no final do milênio? Ele vai persuadir as nações para se voltarem contra Cristo, contra a lei de Deus, contra o padrão moral de Deus, dizendo assim: gente, vamos fazer nossas regras. E a Bíblia diz que ele vai persuadir um número de pessoas que é igual à areia do mar, ou seja, uma grande multidão. E o que acontece? As nações de novo vão cercar Jerusalém, que é onde Cristo vai estar governando, é o que diz o texto. E Deus, sem muita conversa, faz o quê? Manda cair fogo do céu, consome tudo e acabou a história. Essa é o último processo de purificação da terra, quando a maldade vai ser extinta de uma vez por todas. Por quê? Se ainda serão persuadidas muitas pessoas como a areia do mar, mostra como a humanidade é má. Porque a influência de Satanás não vai acontecer durante o milênio, ele está o quê? Preso, ou seja, as pessoas vão se voltar contra Deus de forma voluntária, mesmo depois de passar 1000 anos de governo de Cristo, um governo perfeito sobre a terra. O que mostra a maldade no coração humano
do homem e também a maldade de Satanás. Respondido? Fala, Wade. Na sua visão, Ezequiel 28, fala de quem? Adão. Adão. Beleza? A estrela da manhã lá, né? Acredito que seja Adão, não Satanás. A brilhante estrela da manhã e tal. Se você ver os detalhes, ali está falando do que acontecia no jardim, né? Isso. Ali acredito que é Adão, sim, não Satanás. Durante muito tempo pensava-se que era o Lúcifer, né? Que se fala, o anjo de luz e tal. Aí depois você lê aí Ezequiel 28. Não dá para a gente entrar, abrir o texto e falar sobre isso, mas é muito legal. Depois você dá uma lida aí e tenta ler esse texto, Ezequiel 28, com uma visão como se fosse Adão. E vê se não faz um pouco de sentido para você. Beleza? Cara, são 10:06. Caramba. É? Então tá, se não acabar dia 16 de dezembro. Mas é bom, é que a gente tem bastante conteúdo aqui. Não tem problema se a gente poder continuar depois. Voltando um pouquinho ali, quando Satanás vai persuadir as pessoas, a igreja já estaria com o corpo Glorificado. glorificado. Sim. Glorificação do corpo acontece na 7ª trombeta, na volta de Jesus. Satanás persuadindo é 1000 anos depois, no final do milênio. A questão é, durante o milênio haverão somente santos glorificados na terra? Essa é a pergunta central. Durante o milênio, os reis vão governar sobre reis, que a gente ia chamar de reis e sacerdote? Eu vou governar sobre um outro santo glorificado? Acredito que não. Haverão muitas pessoas com corpos não glorificados na terra que vão sobreviver dessa batalha final com a vinda de Jesus. Isso a gente vai estudar no ano que vem, numa série só sobre o milênio. Tá bom? Vamos parar por aqui? O que vocês acham? Paramos por aqui hoje? Tem uma pergunta aqui. Deixa eu ler a pergunta primeiro. Tá. A pessoa perguntou se os anjos, a terça parte, estão no inferno, aguardando o julgamento. Como os demônios estão nas regiões celestiais? Os anjos são uma coisa e demônios são outra? Qual a diferença? Não. Eu não falei que a terça parte foi para o inferno, né? Eu falei que aqueles anjos de Gênesis 6, os filhos de Deus, como o irmão aqui leu, é bem provável que eles sejam os mesmos que foram colocados em prisão, que está citado em Judas, tá? Não é terça parte, não estou falando de terça parte. Existe ainda muita atividade demoníaca, Satanás inclusive está nesse lugar de regiões celestiais. A gente vê isso se confirmando depois em outros livros. Daniel fala sobre isso, falando sobre aqueles anjos ali em específico, e eu estou dando aqui uma dedução, tá? Não é doutrina bíblica, estou falando o meu ponto de vista a respeito disso. Beleza, irmãos? Gênesis 6, acredito que pode estar ligado sim com Judas, a epístola de Judas. Amém? Infelizmente não conseguimos terminar o período da tribulação, da grande tribulação, mas felizmente vocês perguntaram bastante. Isso é bom, porque não quero que vocês voltem para casa com dúvidas, ou pelo menos a maioria delas relacionadas a esse assunto. Eu quero que a gente possa responder aqui. O que pode acontecer? Pode acontecer que dia 16 de dezembro a gente não termine o conteúdo. E aí mais para frente a gente decide o que vai fazer. Acredito que para prolongar para dia 23 de dezembro não seja interessante por ser véspera de Natal. E aí a gente inicia em janeiro, depois continuamos essa parte aqui. Talvez a gente já pegue esse finalzinho e já adentre no estudo sobre o milênio. Aí a gente já entra para o milênio e vamos embora, estudar o ano inteiro sobre isso. Tá bom, gente? Uma última pergunta aqui do irmão e a gente encerra. O que seria exatamente, assim, pelo menos na sua opinião, o corpo glorificado? É algo transcendental ou só questão da santificação mesmo? O corpo glorificado é exatamente o que aconteceu com Jesus Cristo. Como ele se apresentou para os seus discípulos. Um ser humano revestido de glória. Um ser humano 100% santo, perfeito.
mas ainda assim em carne. Para Deus, carne não é sinônimo de imperfeição. Carne, como nós estamos hoje, é imperfeito, mas carne como Adão era, ou como Jesus se apresentou glorificado, é perfeito. A Bíblia fala que ele usou o mesmo corpo de Jesus no seu sepultamento, né? Eles foram lá, não estava lá mais, mas ele foi glorificado no sentido de ser revestido de glória. Só que a gente não pode esquecer que no princípio, quando Deus criou o homem, Deus fez o homem carne. Inclusive, né, tirou uma costela do homem, criou a mulher, ele está falando de carne mesmo. Esse corpo mortal, quando Paulo fala, é esse corpo literalmente que está propenso à morte, mas vai deixar de ser propenso à morte. Ele vai ser glorificado e vai se tornar eterno. Mas nós temos que mudar a nossa mentalidade a respeito do que é o reino de Deus, no sentido que nós seremos pessoas glorificadas, vivendo numa terra que é matéria. Matéria para Deus é bom, porque Deus criou a matéria. Bem? Mas seremos semelhantes ao Filho do Homem. Então, quando a gente lê Jesus naqueles 40 dias ali sobre a terra, nós seremos semelhantes a Ele, inclusive o Jesus que retorna ao mundo. A Bíblia fala que Jesus ele vem para julgar os povos, ele vem destruir os inimigos de Deus, e ele vem em carne mesmo, de forma glorificada, agora já com aquela visão que João teve dele no livro do Apocalipse, no livro da Revelação. Amém, minha gente? Findou as perguntas? Semana que vem a gente tem mais. Não tem problema, como eu falei, se a gente não conseguir concluir, nós temos um ano inteiro pela frente e temos muitos outros anos até Jesus voltar. A ideia é a gente estudar muito, quanto mais a gente estuda, mais muda a nossa forma de orar e nosso estilo de vida, tá bom? Quero convidar vocês para que aqueles que puderem estejam conosco na casa de oração. Amanhã e quinta-feira a gente está funcionando daqui a partir do meio-dia. Então às vezes você está aqui pelo centro, quer gastar o teu horário de almoço, vem para cá orar com a gente, do meio-dia às 4 a gente está aqui. Orem para que outros horários também sejam abertos, se disponibilizem para que outros horários sejam abertos, porque os horários serão abertos mediante a disponibilidade de pessoas que querem orar e estarem aqui ministrando a Deus também. Para isso a gente tem, depois dessas escolas, a gente tem momentos de treinamento, os nossos ministros estarão juntos com outros irmãos, treinando em intercessão, canto profético, na música, na oração, e é muito bacana. Quem participa conosco sabe como é, tá bom? Deus abençoe. Semana que vem, 7h30, estamos juntos novamente. Se vocês tiverem mais alguns questionamentos, né, se vocês forem ler de novo esse conteúdo, surgir algum questionamento, traz para a semana que vem que a gente vai solucionar aqui. Vamos ficar mais 10, 15 minutinhos ali atrás, se você quiser adquirir algum livro. Vão com Deus, Deus abençoe e retorno de cada um de vocês.